Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre transformações lineares. Em particular, nessa aula a gente vai discutir o conceito de núcleo e imagem de transformações lineares, certo? Muito bem, vamos começar então aqui com a definição desses dois objetos, que é o conjunto imagem e núcleo, ou kernel de uma transformação. Então eu começo aqui com uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, V e W, e o conjunto imagem de T, ou simplesmente imagem de T, né, ele é dado pelo conjunto dos vetores T de U, onde U é um elemento do meu espaço vetorial V grande. Né? Ou seja, a imagem de T é o conjunto de todas as imagens da minha transformação linear T. Tá certo? Esse conceito não é novo, né? É simplesmente o conjunto de imagem de uma função. Né? Neste caso aqui, a nossa função é a transformação linear V para W. Ok, o segundo objeto, esse sim é novo, é o núcleo, a gente chama de núcleo ou kernel da transformação T, é o conjunto formado pelos vetores que estão no domínio da minha função, transformação linear, cuja imagem dessa transformação é nula. Tá certo? Então observe que o meu núcleo ele é um subconjunto do meu domínio, do domínio da minha transformação linear, né? Portanto ele é um subconjunto de V. E repare que o conjunto de imagem ele é um subconjunto do contradomínio da minha função, que neste caso aqui é W. Certo? Ok. Primeiro resultado em relação a esses dois conjuntos é que são subespaços vetoriais. Né? Então, seja T uma transformação linear de V para W, então a imagem e o núcleo, ou kernel de T, são subespaços vetoriais de V e W. Aqui tem um erro de digitação, não são de V só, né? Porque o kernel, o núcleo, é um subespaço vetorial de V, mas a imagem é um subespaço vetorial de W. Então, para corrigir aqui, então a imagem e o kernel são subespaços vetoriais. Né? É melhor tirar esse de V aqui. Ok, a demonstração simples, bem rápida, é o seguinte, né? Vamos mostrar que a imagem é um subespaço de W. Então eu vou pegar dois caras que estão na imagem e eu quero ver se a soma está na imagem. T de U e T de V, elementos da imagem. Vou somar. Então eu tenho T de U mais T de V. Pela linearidade, isso aqui é igual a T de U mais V. Como U mais V é um elemento do meu domínio, então essa soma está na imagem. Quando eu pego um escalar e um elemento da imagem e multiplico esse escalar por essa imagem, como T é linear, pego o alfa e passo para dentro, né? Então T de alfa U, de fato, como ele é um elemento da imagem, então alfa T de U é um elemento da imagem. Vou deixar para vocês terminarem a prova para o caso do núcleo. Então, a mensagem aqui do teorema é que tanto a imagem quanto o núcleo, ou o kernel de uma transformação, são subespaços vetoriais. Certo? Muito bem, vejamos o primeiro exemplo aqui para ilustrar esse conceito. Você tem uma transformação linear de R3 para R3. Essa transformação está definida da seguinte forma: txyz como sendo x2y 0. Então a minha terceira coordenada dessa transformação é 0. Ele pede para você determinar o conjunto imagem e o núcleo, o kernel da transformação. Certo? Então vamos lá, é só você usar a definição para você achar esses dois conjuntos. Estar no núcleo significa xyz está no núcleo se somente se txyz é nulo. Mas a gente sabe quem é a nossa transformação linear. x2y é 0. É 0, é o vetor nulo, se somente se x e y é 0 e z não tem influência sobre essa igualdade. Ou seja, o núcleo da minha transformação ele é o conjunto dos pontos x, y, z, onde x e y é 0. Logo, o núcleo dessa transformação ele é o subespaço vetorial gerado por esse vetor aqui.
0, 0 e 1. Certo? Você faz a mesma coisa para o meu conjunto de imagem, a mesma ideia, né? Simplesmente você usa a definição do conjunto de imagem. Quem é a definição do conjunto de imagem? É o conjunto de todas as imagens da transformação. Txy, txyz é igual a x2y0, né? Então você caracteriza esse conjunto como sendo o conjunto do x, 2y0, onde x e y é um número real. Como a minha terceira coordenada é nula, então é claro que este conjunto ele é gerado por esses dois vetores aqui, 1, 0 e 0, 0, 2 e 0. Por último, note que, como eu tenho a minha transformação, eu observo que t de 1, 0, 0 é igual a este vetor aqui, e t de 0, 1, 0 é igual a este vetor aqui, e aí a gente tem que o conjunto de imagem é de fato gerado por esses dois vetores aqui. Então eu caracterizei então a imagem e o núcleo ou kernel da minha transformação T dada aqui em cima. Certo? Ok, vejamos agora um outro exemplo, um exemplo importante que utiliza vários conceitos que a gente viu no curso, tá certo? O exemplo é o seguinte: encontrar uma transformação linear T de R3 para R4 que tenha essa forma aqui, ou seja, que a imagem de T ela é dada por esse conjunto aqui, gerado por esses dois vetores. Então, o exemplo pede para você achar uma transformação linear que tenha esse conjunto de imagem aqui. Como é que a gente acha essa transformação linear? Bom, para achar essa transformação linear, eu vou utilizar vários conceitos que a gente viu no curso, tá certo? A primeira coisa que eu observo é que esses dois vetores, que eu vou chamar de beta, esse conjunto formado por esses dois vetores aqui, ele é um conjunto LI. Né? É fácil ver que é um conjunto LI. Como ele é um conjunto LI, e ele está gerando e ele gera, né, um subespaço, então esse beta, né, ele seria uma base para essa transformação linear que eu estou procurando, tá certo? Muito bem. Como esses dois vetores aqui geram a minha imagem da transformação que eu quero achar, né, então deve existir o 1 e o 2, elementos de R3, vetores em R3, que realizam essa igualdade aqui. Né? Então, uma condição necessária para a minha transformação linear desejada é que t de u1 tem que ser igual a esse cara aqui e t de u2 tem que ser igual a esse cara aqui, esse vetor aqui. E t é a transformação linear procurada. Então vamos achar essa transformação. Bom, primeiro note que eu vou denotar w como sendo o 1 e o 2, tá certo? E observe que esse conjunto W ele é linearmente independente. Por quê? Porque t de U1 e t de U2 são linearmente independentes. Certo? Então, se eu faço uma combinação linear nula dos elementos de W, então t dessa combinação linear nula tem que ser zero, porque a combinação linear aqui é zero, né? E t é linear, então essa primeira igualdade vale. A segunda igualdade vale porque t é linear, então esse A1 e A2 passa para fora. Usa a definição do t de 1 e t de U2. Né? E agora a conclusão é que A1 e A2 é igual a zero. Por quê? Porque esse vetor e esse vetor são linearmente independentes. Certo? Logo, W de fato é LI. A segunda afirmação, para a gente construir a nossa transformação, é observar que o R3 ele é a soma direta de W com o núcleo de T. Eu vou deixar essa observação como exercício. É bastante simples verificar isso, pessoal. Eu vou deixar como exercício. Então, o R3 ele é a soma direta de W com o núcleo de T. Bom, como a gente sabe que a soma é direta, então eu sei que a dimensão do R3, que é 3, tem que ser igual a 2, que é a dimensão de W, mais a dimensão do núcleo de T. Logo, a dimensão do núcleo de T tem que ser 1. Então, olha só, a gente está começando a achar essa transformação aí. A transformação linear que tem aquela imagem, é necessário que a dimensão do núcleo tem que ser igual a 1. Certo?
Ok. Como o R3 ele é a soma direta, então eu posso tomar o 1, o 2 e o 3 e gerar todo o meu R3. E posso tomar o 1, o 1, o 2 e o 3 como sendo a base canônica do R3. E eu vou assumir, né, que T de U3 é nulo. Tá certo? E T de U1 é igual a esse vetor e T de U2 é igual a esse vetor aqui. Por que eu posso fazer isso? Da aula passada, a gente sabe que se eu tenho uma base de R3 e eu tenho 3 vetores no contradomínio fixados, existe uma única transformação linear T que realiza 1. Isso vem da aula passada, tá certo? E essa transformação ela é dada por essa última linha aqui. Né? Eu estou usando o último teorema da aula passada. Na verdade, o principal teorema da aula passada, ou o único teorema da aula passada. Certo? Então, de fato, eu posso tomar como sendo uma base para o R3, né, esses vetores aqui, e o terceiro vetor eu vou tomar como sendo o E3, e eu vou impor que T de U3 é nulo. Né? A ideia é que esse U3 está gerando o meu núcleo, o kernel, e o E1 e o E2 está gerando esse subespaço de dimensão 2 aqui. E essa transformação linear vai ser dada por essa última linha aqui. Certo? Então esse vai ser o meu candidato a ser a minha transformação linear. Vamos verificar então que essa transformação linear ele satisfaz o que ele pediu. Né? Então, como eu havia falado, como o R3 ele é a soma direta, então cada vetor xyz ele é descrito de forma única como sendo xyz, como sendo A mais B, onde A está em W e B está no núcleo de T. Isto é, a transformação linear nesse ponto xyz vai ser igual a T de A, tá certo? Onde A é um elemento do meu conjunto W. Ok. Pela linearidade, então a gente conclui que T de x, y, z é de fato uma combinação linear de U1 e U2 para cada x, y, z. Tá certo? Isso mostra então que essa transformação é a transformação procurada. Ok, pessoal. Vamos agora estudar a relação entre conjunto imagem e núcleo e a propriedade de uma transformação linear ser injetora ou sobrejetora. Então vamos lembrar aqui que uma transformação, ou uma função qualquer, em particular essa transformação, ela é injetora, uma transformação de V para W, ela é injetora, né? Se somente se essa propriedade for válida. Né? T de U é igual a T de V implica que U é igual a V. Tá certo? E sobrejetora só lembrando a vocês, é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Certo? Muito bem. Qual é a relação entre o núcleo e a imagem de uma transformação com relação a ser injetora ou sobrejetora? A gente vai estudar no próximo slide. Antes disso, né, lembrar aqui que T é uma bijeção quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Neste caso, a função inversa ela está bem definida, né, e ela é definida dessa forma aqui. Né? T de menos 1 de W é igual a V, se somente se T de V é igual a W. Ok, vamos ver alguns exemplos aqui de funções injetoras e sobrejetoras, transformações lineares injetoras e sobrejetoras, e não injetoras ou não sobrejetoras. O exemplo é, considere T como sendo uma transformação linear de R2 para R, T de xy é igual a x, então claramente essa função é linear, é uma transformação linear. Né? O meu conjunto imagem é todo o meu contradomínio, ele é o R, portanto ela é sobrejetora, mas essa função não é injetora. Né? Obviamente que ela não é injetora. Né?
T de 1, 2, por exemplo, é igual a T de 1, 3. Né? A imagem vai ser igual desde que os vetores que eu estou avaliando tenha a primeira coordenada sejam iguais. Né? E a segunda pode ser diferente. Portanto, essa transformação aqui ela não é injetora. Um exemplo de uma transformação que não é sobrejetora, mas é injetora, é uma transformação de R para R2, T de x é igual a x,0. Obviamente que essa função não é sobrejetora, mas ela é injetora. Né? Então, como eu havia falado, qual é a relação entre o núcleo e uma transformação linear ser injetora? A relação é dada precisamente por esse teorema. Uma transformação linear ela é injetora se e somente se o núcleo dela é o elemento neutro. Certo? Ok. Como consequência desse teorema, a gente tem o seguinte resultado que é importante, que é o seguinte. Uma transformação, se considere ter uma transformação linear. Então ela será injetora se e somente se ela leva todo o subconjunto Li de vetores em V em um conjunto Li de vetores em W. Isto é, o conjunto formado pelas imagens TU1 até TUD é Li em W para qualquer subconjunto Li U1 até T de UD em V. Se isso acontecer, a minha transformação linear é injetora. E se ela é injetora, isso aqui também deve acontecer. É isso que está escrito aqui neste corolário aqui, certo? Muito bem, o terceiro resultado é o que a gente chama de teorema do núcleo e da imagem. Eu considero T uma transformação linear e a dimensão do meu espaço vetorial é finita, contra o domínio. Então, a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão do meu conjunto de imagem. Certo? Isso aqui vai ser importante para a gente calcular a dimensão aqui do núcleo e da imagem de uma transformação. Então, como corolário, uma transformação linear T, considera uma transformação linear T cuja dimensão de V e W são iguais. Neste caso, T ela é injetora se e somente se T é sobrejetora. Bom, a prova aqui bastante rápida, eu vou passar essa demonstração e acabar a aula por aqui, né? Na próxima aula, então, a gente vai fazer vários exemplos com esses resultados, tá certo? E terminar esse assunto aqui de núcleo e imagem de uma transformação. Ok, pessoal, até a próxima aula.